Efésios capítulo 5, a leitura será feita do verso 15 até o final do verso 24. Efésios capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22 ao 24, vamos ler todos juntos. Leiamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí, queridos irmãos, a leitura. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Vou pedir que o diácono Dantas nos leve a Deus em oração, intercedendo pela mensagem e pelo mensageiro. Oremos. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, o principal tema do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, como eu já venho falando para os amados irmãos, ele vem tratando sobre como a igreja deve andar. Isso já nós fizemos um pequeno panorama para os amados irmãos, que a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vem ensinando a estes irmãos que eles devem andar em unidade, que eles devem andar em santidade, que também eles devem andar em amor como filhos de Deus. E o último tópico aqui, que dá justamente, que abre este leque para a exposição que nós estamos meditando, é justamente andar no Espírito e em sabedoria. Tanto é que no verso 15 ele diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E no verso 18 ele nos dá uma ordem imperativa: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E observe o verso 21, que Paulo ele continua ainda com a mesma temática sobre ser cheio do Espírito Santo e andar em sabedoria. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, abaixo desse versículo, tem um subtítulo aí: o lar cristão, marido e mulher. E quando você vê esse subtítulo, parece que Paulo interrompeu aqui o assunto. Mas esses subtítulos, irmãos, não são subtítulos inspirados pela Bíblia. Esses subtítulos aqui, em negrito, que aparece aí na sua Bíblia, foram os tradutores que fizeram assim, para que você possa ter uma compreensão. No entanto, que quando é colocado esse subtítulo, você
tem uma ideia de que o apóstolo Paulo encerrou o assunto e que agora ele, a partir do verso 22, ele está iniciando outro assunto sobre a questão da submissão no lar. Não, porque quando nós olhamos para o versículo 21, é o fundamento, é a base pela qual a mulher cheia do Espírito Santo irá se submeter ao seu marido. De igual modo, o homem cheio do Espírito Santo, ele irá também se submeter, isto é, cumprir o seu dever no lar. Por isso que o verso 21 começa assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ora, irmãos, quem é que vai se sujeitar? Qual é a mulher que vai ser submissa ao seu marido se ela não for primeiramente cheia do Espírito Santo? E qual o esposo que primeiramente não for cheio do Espírito Santo não irá amar incondicionalmente a sua esposa? Esse tema, irmãos, que nós iremos pensar com vocês nesta noite, é um tema desafiador para a igreja nos dias de hoje, principalmente no que tange as mulheres agora empoderadas. Hoje é a nova mania das mulheres, as mulheres empoderadas, as mulheres intocáveis, as mulheres que hoje não se submetem mais aos seus esposos. E é exatamente isso que nós iremos considerar. Por outro lado, o texto, em hipótese alguma, está pedindo que essa submissão desta mulher seja uma submissão cega ao seu marido. Nós iremos ver isso com mais detalhe. E nem tampouco o homem ele pode fazer uso desse texto da mulher submissa ao Senhor para justamente ter um abuso de autoridade sobre a sua esposa. Não é isso que Paulo tem em mente. Mas no decorrer da exposição, nós iremos estudar de forma minuciosa cada detalhe que o apóstolo Paulo aqui apresenta nos versos 22 até o final do verso 24. Então, a esposa cheia do Espírito Santo, nós iremos considerar a seguinte lição com vocês, que será colocado aí. Vamos ler a lição principal. Vamos ler, irmãos? Temos a introdução aí, que já foi feito já, e aí vamos para a lição principal. A lição principal, vamos ler? Vou ser colocado aí para vocês. Vamos lá? A esposa cheia do Espírito Santo, houve um atropelamento aí. Vamos ler de novo? Ainda está embaçado aí, né? O negócio está embaçado. A esposa cheia do Espírito Santo cumpre o seu devido papel no lar. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui sobre a mulher cheia do Espírito Santo, ela caminha em sabedoria? Tanto é que tem um texto aí de Provérbios 14:1. Vamos lá? O que diz Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Irmãos, tem outra preposição que eu achei linda, essa preposição também, que vai ser colocada bem embaixo aí desse versículo, mas é uma que também faz jus ao que nós iremos meditar. Está pequeno aí, eu vou ler para vocês. A esposa cheia do Espírito Santo exerce com sabedoria o seu papel no lar. Então, fique aí com essas duas lições principais aí. A esposa cheia do Espírito Santo cumpre o seu devido papel no lar. A esposa cheia do Espírito Santo exerce com sabedoria, à luz do que nós acabamos de ler aqui, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. A esposa cheia do Espírito Santo exerce com sabedoria o seu papel no lar. Dentro desse tema, a mulher cheia do Espírito Santo, consideremos com vocês, irmãos, 3 virtudes de uma mulher, que será colocada aí para vocês, 3 virtudes. E aqui a palavra-chave, deixa aí, a palavra-chave fica ao critério de vocês. Vamos lá?
3 virtudes da mulher cheia do Espírito Santo. E aí essa palavra-chave aí fica como as irmãs podem entender. Pode ser 3 virtudes, 3 marcas, 3 características, 3 evidências de uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu escolhi essa palavra-chave virtudes por uma razão muito simples, aquela que se encontra em Provérbios capítulo 31, verso 10, sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Então, consideremos a primeira marca ou a primeira virtude. Vamos ler aí? Leiamos. A mulher cheia do Espírito obedece à ordem bíblica. Isso é ponto absoluto, irmãos. Dê uma olhada no verso 22. As mulheres sejam o quê? Submissas. Irmãos, quando existe uma disciplina no seminário bíblico chamado de hermenêutica, que é o princípio de interpretação das Escrituras. E tem um livro que o professor Walter, que inclusive foi um dos professores meu de hermenêutica, ele é um livro verde de um certo teólogo chamado Hendricks. E ele nos ensina que você deve olhar para o texto e observar o que o texto está dizendo e fazer várias perguntas ao texto. Por exemplo, quem está falando no texto? E a resposta, você, pelo todo o contexto que nós vemos lendo, desde a saudação e da epístola, quem está falando, você vai concluir quem é. É o apóstolo Paulo que está falando e que escreveu esta carta aos irmãos. Mas vamos mais a fundo. Mas a mando de quem o apóstolo Paulo escreveu esta carta? O apóstolo Paulo, ele está sob a supervisão do Espírito Santo. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo a registrar as palavras de quem? As palavras de Deus. Por isso, irmãos, a mulher cheia do Espírito Santo, ela vê este versículo 22, parte A, as mulheres sejam submissas, elas veem este versículo aqui como uma ordem que vem de quem, irmãos? Que vem diretamente de quem? De Deus. Mas parece que estes versículos aqui, irmãos, para as mulheres dos dias de hoje, esse versículo aqui são versículos que menos elas querem escutar. Porque hoje, irmãos, as coisas os princípios fundamentais da palavra de Deus vêm sendo abalados. Hoje é difícil, de você encontrar uma mulher submissa ao Senhor. Uma mulher que, de fato, ao ler a epístola de Paulo aos Efésios, ela lê não simplesmente como o apóstolo Paulo, porque eu já vi gente até discriminar o apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo é um feminista, né? Ele fica atacando as mulheres, como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo algo da sua própria cabeça. Não, o Espírito Santo está conduzindo o apóstolo Paulo a escrever, a dar essas orientações. No entanto, nunca você deve desconectar aquilo que ele vem falando. Somente uma mulher cheia do Espírito Santo obedece à ordem de Deus. Porque se você falar isso para uma mulher carnal, isso é mesmo que dá um tapa na cara dela. Isso é mesmo que dá um tapa na cara dela. Mas uma mulher cheia, como diz o verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então observe, irmão, que essa ordem de Deus é uma ordem imperativa. Isto é, a mulher tem que ser cheia do Espírito Santo, e somente cheia do Espírito Santo que ela obedecerá essa ordem que vem diretamente de quem? Diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo: as mulheres sejam submissas
ao seu próprio o quê? Ao seu próprio marido. Mas vamos para a segunda marca desta mulher. Primeiro, qual é a primeira virtude, a primeira marca? A mulher cheia do Espírito Santo, ela obedece à ordem o quê? A ordem bíblica. Quem está falando, de quem é a ordem, é do pastor Sidney para as mulheres. De quem é a ordem, irmãos? É de quem? É do Senhor para as mulheres. Somente uma mulher que é cheia do Espírito Santo irá compreender que esta ordem vem diretamente de quem? De Deus. Agora vamos para a segunda virtude desta mulher, a segunda marca. Vamos ler, irmãos, aí? A mulher. Vamos ler? Não, irmão, vocês estão atropelando. Vamos lá. Designada. Vocês observaram que na primeira marca, eu só considerei o versículo mulheres sejam submissas, mas observe que agora eu acrescentei mais uma palavra aí. Quer dizer, eu não, né? Eu estou apenas aqui trabalhando simultaneamente aqui de forma bem devagar. As mulheres sejam submissas a quem agora? Ao seu próprio quem, irmãos? Ao seu próprio marido. Por quê, irmãos? Aí vai ser lançado ali para vocês ali, o ponto A. Porque ele é a autoridade estabelecida por Deus no lar. Vai ser colocado mais um versículo aí, que é o versículo 23, parte A. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ele é a autoridade que Deus constituiu no lar. Vocês estão entendendo, irmãos, que a mulher cheia do Espírito Santo, ela obedece à ordem bíblica designada. Deus mandou que elas sejam submissas. Mas submissas a quem? A quem, irmãos? Ao seu próprio, o que diz o texto? Ao seu próprio marido. Isso aqui é interessante, irmãos, porque no que tange ao trato no lar, a primeira pessoa que a mulher deve consultar, é claro que você deve assim, pastor, mas a mulher, eu consulto primeiramente a Deus. Isso nós não estamos entrando nessa pauta. Mas no que tange ao lar, ao papel de cada um no lar, a mulher ela deve consultar o seu próprio quê? O seu próprio marido. Não a consultar o marido de outrem. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que o texto diz. A mulher seja submissa ao seu próprio quê? Marido. Por quê, irmãos? Hoje, tem até um certo dito popular, que eu queria fazer uma ligação aqui, tem um dito que diz mais ou menos assim. Em briga de marido e mulher, ninguém mete o quê? Ninguém mete o quê? A colher, né? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Talvez eu esteja falando aqui com uma irmã que antes de tomar uma decisão no lar ou de agir no lar, consulta primeiro as pessoas de fora. Talvez você seja aquela que não consulte primeiramente um outro homem, mas talvez você vai consultar a sua amiga. Olha, amiga, eu tenho uma situação lá em casa, ou estou passando por um perrengue lá em casa, ou estou passando por uma aprovação lá em casa, e o meu marido não sabe. Às vezes o esposo é o último a saber, irmãos. E aí você percebe que a comunicação no lar não flui. E às vezes a mulher fica rodando, que nem ciscando para um lado e para o outro, que nem galinha, e quando o problema acontece mesmo, aí que ela vai comunicar ao marido, aí que o marido... Irmão, não estou chamando nenhuma mulher de galinha aqui não, tá? Eu só estou... Eu estou explicando, porque senão você pode pegar as minhas palavras e distorcer. Olha, o pastor chamou as irmãs de galinha aqui. Não, eu estou dizendo que a galinha, ela fica ciscando para um lado e para o outro, procurando o quê? Algo para comer. E às vezes, irmão, você fica tateando, procurando. E às vezes você
cisca tanto, fica rodeando tanto, e quando você vai conversar com seu marido, e às vezes ele tem uma palavra sábia e resolveu o problema. Resolveu o problema. Por mais que ele seja ignorante, irmãos, por mais que o seu marido seja um Zé Ninguém, um morto dentro de uma calça, mas você que é uma mulher cheia do Espírito Santo, você deve comunicar ao seu marido. Paulo não está dizendo, mulheres, sejam submissas aos outros maridos, que ele faz questão de colocar aos seus próprios, o quê? Maridos. Então, irmã, eu queria dar um conselho aqui para as irmãs. Irmãs, se você tiver algum problema, eu não sei como é a sua vida no lar, eu não sei como é o seu esposo no lar, eu não sei qual é o problema que você enfrenta no lar. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, ela procura dialogar com seu esposo. Ela vai lá, amor, está acontecendo isso, eu não estou bem, está acontecendo isso, e vai dialogar com ele. Irmãos, é por esta razão que muitos casamentos estão desabando, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a insensata, com as próprias mãos, o quê? A derruba. Será que Paulo aqui, irmãos, ele poderia dizer assim, não consulte-o. Não, irmãos, vá primeiramente conversar com seu marido. Olha, temos uma decisão assim, para tomar no nosso lar. Chame o seu esposo, ele é o cabeça, lembra-se que ele é a autoridade estabelecida por Deus no lar. Chame ele, converse com ele, né? Converse com ele, coloque a situação diante dele. Irmãs, não fique segurando mágoa no seu coração, não. Se o problema for com seu esposo, se você não tem uma conexão com seu esposo, mas abra o seu coração com ele, fale para ele, né? Olha, porque eu sou submissa ao Senhor, eu estou aqui justamente em submissão, falar das minhas dores, falar das minhas tristezas. O diálogo no casamento tem que acontecer e a mulher precisa compreender isso. E dizer para vocês, irmãos, eu sei que geralmente as mulheres têm as suas amiguinhas, né? Eu vou contar para minha amiguinha. Só que aquela sua amiga tem outra amiguinha também. Aí ela vai, olha, fulano, né? Deixa eu te contar uma situação aqui, mas como você é minha amiguinha do coração, eu vou te contar o problema de outra fulana. Aí outra fulana, rapaz, olha, tu sabe o que está acontecendo, mas vou contar só para você que também é minha amiguinha. E eu sei que você, quando pensar que não, aquele problema toda a comunidade já está conhecendo já. Irmãos, irmãs, né? Muitos problemas seriam resolvidos no lar, se ficasse no âmbito da família. A família, o cônjuge e Deus somente. Até porque você percebe, eu sempre no aconselhamento pastoral, quando alguém vem trazer algum assunto, a primeira coisa que eu pergunto, alguém mais sabe? Às vezes a pessoa, não, pastor, ninguém mais sabe, então não fale mais para ninguém. Porque não é todo mundo, irmãos, que realmente pode ajudar. Às vezes tem pessoas que só atrapalham do que ajudam. Então deixa eu lhe aplicar aqui para as irmãs que estão aqui. Quem você procura primeiro numa situação, seja qual for o problema que você esteja enfrentando? Você consulta o seu esposo, irmã? Não sou eu que estou dando esta ordem. Esta ordem vem de Deus. Agora tem um problema aqui.
Você, minha irmã, jamais terá essas marcas. Você jamais terá essas virtudes se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque somente uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se submete, ela está debaixo dessa missão. Hoje pela tarde ouvi uma certa nota do reverendo Augusto Nicodemos, que ele disse assim, que uma irmã chegou a perguntar para ele: pastor, essa palavra submissa tem mesmo na Bíblia, pastor? Será que não foi um erro de tradução na hora que os tradutores trouxeram do grego e aí colocaram essa palavra submissa aí? E o reverendo Augusto Nicodemos, que é um exegeta, que estudou justamente os originais, disse: não, meu irmão, hipotasso no grego significa sede, submissa, debaixo de uma missão. Não tem para onde correr não, meu irmão. Aqui não foi erro de tradução, não, os tradutores não tentaram colocar, porque justamente para puxar a sardinha para o lado dos homens, e aí os tradutores da Bíblia colocaram aqui: mulheres sejam submissas. Não houve erro de tradução. Hipotasso, mulheres debaixo de uma missão. Este é o significado da palavra sede submissa. Então, a mulher, essa é a segunda marca, a mulher cheia do Espírito Santo obedece à ordem bíblica designada. Procure o seu esposo. Ele é a autoridade estabelecida por Deus no lar. Ah, pastor, mas sou eu que resolvo tudo dentro de casa. Tudo bem. Se você é uma mulher proativa, se você tem essa virtude, mas comunique o seu esposo. Comunique. Ele é o seu marido. Porque tem muitas mulheres, irmãos, que querem viver no lar como se fossem solteiras. Não querem dar satisfação da hora que chegam e nem da hora que saem. Não tem a mínima consideração pelo seu marido. Sai, deixa tudo, a casa toda esculhambada, tudo lá, né? Calça do marido jogado para ali, né? Roupa dela para ali, tudo fedendo e tudo, vai embora, não dá satisfação nenhuma, vive como se fosse solteira. Minha irmã, você não é uma mulher cheia do Espírito Santo, não. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo não é orgulhosa, não é soberba, não é insubmissa. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher temente ao Senhor. Mas isso aqui, irmãos, para as mulheres empoderadas de hoje, isso aqui vira uma afronta. Isso aqui, muitas mulheres não gostam. Por isso que um dia eu estava conversando com uma certa pessoa e disse: a melhor coisa é você expor a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por exemplo, a gente vem expondo a carta de Efésios, mas quando chegasse no verso 22, eu não vou pular o verso 22. Ah, isso aqui, as mulheres, não, isso aqui eu não quero mexer com as irmãs, eu vou pular só para o marido. Então, chego aqui no verso 22 ao 24 e vou só expor a questão da esposa cheia do Espírito Santo. Quando chegar na parte do marido, eu vou pular. Não, eu não posso fazer isso. Um bom expositor bíblico, ele vai passar pelos textos da Bíblia, ele não vai pular. Justamente para você não ficar pensando: olha, o sermão que o pastor preparou hoje para mim é um sermão carapuça. Não, quem vem acompanhando a exposição não é nada de sermão carapuça. Eu estou acompanhando a exposição da palavra de Deus. Irmãs, a terceira marca de uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos ler aí? Vamos ler? A mulher
reflete sua comunhão com Cristo. O que diz o texto aí? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Observe que tem uma expressão como. Isso significa um contraste, uma comparação que Paulo está fazendo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que não existe, irmãos, uma dicotomia, um conflito. Tanto é que o ponto A que será colocado aí, assim como ela se submete a Cristo, deve também submeter-se ao seu marido. E eu trouxe uma tradução aqui da NVT que será colocado aí. Vamos ler aí? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Irmãs, aqui não tem como você... Aqui é evidência clara se você é uma esposa cheia do Espírito Santo ou não. É impossível você obedecer ao Senhor e ao mesmo tempo não se submeter ao seu marido. Eu vou dar um exemplo. Aquela mulher que diz assim: olha, estou indo para a igreja, te vira aí nos 30 aí, que eu estou indo para a igreja agora servir ao Senhor. Se tu quiser dar teu jeito, vai passar tua roupa, vai fazer tua comida. Vamos inverter. Se fosse, ela tivesse indo para servir ao marido no trabalho e Cristo estivesse no lar, seria assim que ela iria tratar Cristo? Olha, eu estou indo ali, Senhor, com meu marido, mas te vira aí nos 30 aí. Está aí a panela. Era assim que ela iria agir? Qual é a resposta de vocês, irmãos? Vamos lá? Não, está vendo, irmãos, como muitas vezes isso revela a hipocrisia de vocês. Não existe essa não, porque a mulher cheia do Espírito Santo, ela reflete a comunhão que ela tem com Cristo, isto é, a obediência ao seu marido é equivalente à mesma obediência que ela tem para com o Senhor. A esposa obedeça ao seu marido, como você obedece a quem? Como você obedece ao Senhor. Não existe aquela mulher assim, na igreja ela é santa, mas no seu lar ela é o demônio, não existe. Assim como ela é santa em casa, isso vai refletir a sua santidade na igreja e onde ela for. Porque a base dessa obediência está na comunhão que ela tem com Cristo, irmãos. Que ela tem com Cristo. Tanto é, irmãos, que eu vou pedir para as irmãs lançar, aí ainda tenho isso. Observe esse ponto B aí, ó. O como tem duas expressões aqui. Cristo é o maior exemplo, irmãs, de submissão. Vai ser colocado um texto aí, eu irei ler para vocês, que Paulo diz em 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de quem? O cabeça de Cristo. Irmãos, olha como a ordem de Deus, ela vem de forma funcional aqui. Cristo é o cabeça do homem, isto é, Cristo é a autoridade do homem, o homem é a autoridade da mulher, como diz o texto, né? Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Isso é funcional. Isso é funcional. Como ao Senhor tem dois sentidos aqui. Assim como a mulher ela obedece ao Senhor, ela deve se submeter ao seu esposo, e assim como o Senhor foi submisso, assim também ela deve ser submissa. Aquele, irmãos,
que suportou maior ultraje, diz o autor de Hebreus, mas mesmo assim não revidou. Se submeteu ao Pai, se submeteu às autoridades. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida, ele pagou seus impostos. Ele chegou lá, Pedro, vai lá, pega lá no peixe lá o tributo. Dá de César o que é de César, o de Deus e o que é de Deus. Jesus Cristo, ele foi o exemplo de maior submissão. Ele poderia assim dizer, eu sou dono de tudo, mas ele não agiu desta forma, porque muitas vezes a mulher ela parte desse princípio. Ela justifica a sua insubmissão ao seu marido. Eu sou insubmissão ao meu marido porque ele é um Zé parado, né? Ou coisa parada, meu irmão, né? É um cara que não se mexe para nada, não é proativo, e ela acaba justificando a sua insubmissão. Olha, eu sou em submissão ao meu marido porque ele não tem visão. Acaba justificando a sua insubmissão. Tipo como uma vez o John Stott, ele foi visitar um casal. Quando ele foi visitar um casal, ele viu que o homem era um homem morto nas calças, que era a mulher que mandava tudo no lar. E ele ficou observando aquela mulher delegando as coisas no lar, faz isso, faz aquilo, faz isso. E no final, antes de ele ir embora, ele chamou aquela mulher e disse, minha irmã, eu queria fazer uma pergunta para você, mas eu não queria que você ficasse chateado comigo. Quem que manda aqui no seu lar? Ela disse, não, pastor, quem que manda aqui no meu lar é o meu esposo. E quem decide? Quem decide sou eu. Né? Ou seja, né, sempre tentando dar uma justificativa para insubmissão. Irmãos, eu quero encerrar com esta nota aqui. Será colocado bem aí para vocês, uma nota aí. Acho que tem uma nota, isso. Isso aqui só é um prelúdio daquilo que nós vamos expor mais lá na frente. Que inclusive é uma nota de John Stott, que ele explica o que significa submeter-se. Ele responde na parte da mulher. Submeter é entregar-se a alguém. E o que significa amar, se referindo ao homem? É se entregar por alguém. Porque o homem também ele deve amar sua esposa de forma sacrificial. E pelo contexto do verso 21, irmão, você olha assim, quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vocês acham que o homem não deve ser submisso também? A submissão aqui, irmãos, não é somente para a mulher. A submissão aqui, conforme o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a submissão é para o homem também, só com papéis diferentes. A mulher se submete e o homem o que? Ama. A mulher respeita e o homem o que? Ama a sua esposa. Mas os dois praticam a submissão a quem? A Deus. Tanto a mulher está debaixo de uma missão, como também eu estou debaixo de uma missão. Pois Cristo é o cabeça de quem? Do homem. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Eu estou debaixo de uma missão. E qual é a minha missão como marido? É amar minha esposa, tal como Cristo amou sua igreja. Essa é a minha submissão. Essa é a minha missão. Então, dizer que o homem também não é submisso aqui no texto,
é desconsiderar o que Paulo vem falando no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? No temor de Cristo. Por isso que tem essa nota aí. O que significa submeter para as mulheres é se entregar-se a alguém, isto é, ao seu próprio marido. E o que significa amar para os maridos? É se entregar por alguém, isto é se entregar pela sua própria esposa. É sacrificial, irmãos. Hoje, pela manhã, a minha esposa, ela não estava muito bem, né, da barriga, e aí então já cedo já fui na Bemol comprar aquele coisa, já apanhei 3 cocos, já cortei tudo, botei 3 cocos lá na geladeira já para ela ficar tomando. Ou seja, eu fiz isso, claro, amo sim minha esposa, mas eu estou debaixo da submissão daquele que disse que o marido, ele deve cuidar da esposa, assim como Cristo faz com a sua igreja. Mas não vamos entrar no mérito aqui do marido. Eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeiro, irmãs, a primeira lição e aplicação que eu quero tirar para as nossas vidas: jamais você obedecerá à ordem bíblica, que é imperativo, as mulheres sejam submissas, se você não estiver cheia do Espírito Santo. Lembra-se que a principal temática é como andar no Espírito e em sabedoria, e foi exatamente isso que os apóstolos pediram na escolha dos diáconos, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque uma mulher ser cheia do Espírito Santo é uma mulher sábia. Ela irá conduzir o seu lar não com a sua própria sabedoria, ela não vai conduzir o seu lar baseado no seu próprio entendimento, mas ela vai conduzir o seu lar com uma sabedoria que advém, que vem do próprio Espírito Santo, de como ela deve se submeter ao seu marido. Segunda lição e aplicação: se ela não for cheia do Espírito Santo, jamais ela entenderá que o marido foi designado por Deus para ser a autoridade dentro do lar. E se ela quebra essa ordem, se ela desobedece essa ordem, nós estamos construindo ali a casa pastoral. E teve 2 colunas que ficaram atravessadas assim. Elas deveriam estar assim, mas elas ficaram assim. E a razão porque provavelmente quem fez a planta iria fazer um quarto aqui. E nós pensamos na hipótese de quebrar aquelas vigas, mas se eu quebrasse aquelas vigas, eu iria comprometer a estrutura da casa. De igual modo, irmãs, se você desobedecer a ordem designada por Deus, você vai derrubar a sua própria casa, porque você estará mexendo não uma estrutura do homem, mas uma estrutura que veio do próprio Deus, e Ele é sábio no que diz e no que faz. E lembra-se do que eu falei: a sua comunhão com Cristo vai refletir o seu relacionamento com seu esposo. Se você vê uma mulher ignorante, irmãos, uma mulher que não trata o seu marido como deve ser tratado, pode ter certeza que essa mulher não tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É notório isso, é notório. Que Deus conceda a graça a cada uma das irmãs que aqui estão, e que as irmãs busquem no Espírito Santo aquilo que elas tanto almejam para ajudar o seu marido nessa tarefa de conduzir o seu lar. Que Deus nos abençoe.